Numa noite fria e sem estrelas, numa cidade esquecida pelo tempo e pela esperança, moradores cochicham temerosos sobre uma lenda antiga, tão velha quanto os medos que habitam o coração humano. Falam do Homem do Saco, uma figura sombria que vaga pelas ruas estreitas e pelas vielas mal iluminadas, um predador à espreita, caçando sua próxima presa. Dizem que ele vem na calada da noite, quando o silêncio é tão profundo que se pode ouvir o coração pulsar no peito, quando a neblina se confunde com a respiração dos inocentes. Este ser, mais sombra do que homem, carrega consigo um saco grande e desgastado, tecido com o desespero dos que foram levados e nunca mais vistos. Seus olhos, dois abismos sem luz, refletem a escuridão da alma e seu sorriso, uma fenda cortante, sussurra promessas de terror. A história que vou contar não é para os fracos de espírito e nem para aqueles que encontram conforto na luz do dia. Esta é a história daqueles que viram o Homem do Saco, que ouviram seus passos, que sentiram sua presença asfixiante e que por capricho ou destino conseguiram escapar para contar. Começamos nossa jornada macabra numa pequena casa à beira de uma floresta densa e sombria. Uma família vivia ali, alheia aos sussurros das árvores e aos olhos que as observam na escuridão. Uma noite, o filho mais novo, Mateus, acorda com um som estranho vindo de fora. Curioso e sem medo, como só as crianças conseguem ser, ele se aproxima da janela e vê uma figura alta e magra, carregando um saco imenso nas costas. Mateus, paralisado pelo medo e pela curiosidade, observa enquanto a figura move silenciosamente em direção à sua casa. Antes que possa gritar ou correr, Mateus sente uma mão fria cobrir sua boca e o puxar para fora da cama. O Homem do Saco o encara, seus olhos vazios prometendo um destino pior do que a morte. Mateus, em um esforço desesperado, consegue se soltar e corre para o quarto dos pais. A casa inteira desperta em um caos, mas quando chegam à janela, não há sinal do predador. Apenas a neblina densa e o silêncio opressor. A polícia é chamada, buscas são feitas, mas não encontram nada além de pegadas que desaparecem na floresta, como se engolidas pela terra. A cidade, agora em alerta, sussurra histórias de outras crianças desaparecidas, de sombras que observam, esperam e levam. Ninguém dorme, todos temem, pois sabem que o Homem de Saco ainda está à espreita, buscando a próxima alma para preencher o seu saco de horrores. E enquanto a cidade se encolhe sob o peso do medo, uma pergunta permanece: quem será o próximo? O Homem do Saco é implacável, a sua fome insaciável, e na escuridão ele espera paciente, pois o tempo é seu aliado e o medo o seu combustível. Este é apenas o começo de nossa história, um prelúdio do terror que está por vir, pois o Homem do Saco é mais do que uma lenda, ele é a manifestação dos nossos medos mais profundos, um lembrete de que o mal habita não apenas nas sombras, mas dentro de nós. Continue, se tiver coragem, mas lembre-se, a luz do dia não oferece proteção contra os horrores que a noite esconde. À medida que o desconforto da cidade aumenta, a cada noite que passa, rumores de uma maldição começam a surgir. Uma maldição, dizem eles, que nasceu das profundezas mais sombrias da depravação humana, dando origem à entidade conhecida como o Homem do Saco. Há rumores de que essa maldição foi o resultado de um pacto que deu terrivelmente errado, um acordo com forças além da compreensão de meros mortais, que buscavam a vida eterna, mas em vez disso, deram à luz a um predador eterno. Em meio ao medo e à suspeita, um grupo de adolescentes movidos pela bravata e pela invencibilidade da juventude decidem desafiar a lenda do Homem do Saco. Eles planejam uma noite de desafio para entrar nas florestas nos limites da cidade, onde o véu era entre o conhecido e o
medo desconhecido e é considerado mais tênue. Liderados por Alex, um garoto cujo ceticismo é tão forte quanto seu desejo de impressionar os amigos, eles se aventuram pela floresta, armados apenas com lanternas e a crença de que eles próprios emergirão como lendas. A floresta os recebe com um silêncio opressivo, um silêncio tão profundo que abafa o som dos seus próprios passos. À medida que avançam mais fundo, o ar fica mais frio e a escuridão mais densa. Eles riam e brincam, cada um rindo um pouco mais alto, uma fachada para mascarar seu crescente desconforto. Em meio às brincadeiras, eles ouvem um som suave e arrastado, como um saco sendo puxado pelo chão coberto de folhas. O riso morre quando eles percebem que não estão sozinhos. Das sombras surge o homem do saco, a sua presença gelando o ar, os seus olhos brilhando como uma fome desumana. Alex e seus amigos correm, espalhando-se em direções diferentes, com sua coragem abalada pelo medo primitivo. Uma por uma, as luzes das lanternas se apagam, sufocadas pela escuridão. Na manhã seguinte, a cidade desperta para o silêncio mais profundo do que na noite anterior. Dos adolescentes não há sinal, exceto Alex, encontrado inconsciente na beira da floresta. A sua memória é uma confusão de sombras e medo. Os outros se foram levados pelo homem do saco, e a sua ausência é uma ferida aberta no coração da cidade. Na esteira crescente infâmia do homem do saco, a cidade se encontra no centro das atenções indesejadas. Entusiastas do paranormal, caçadores de emoções e até mesmo alguns jornalistas imprudentes lotam o local, cada um ansioso para dar uma olhada no lendário predador. Entre eles está Sarah, uma experiente investigadora do sobrenatural, conhecida por sua mente racional e sua capacidade de desmascarar mitos. Ela chega à cidade com uma equipe, com a intenção de descobrir a verdade por trás do homem do saco, convencida de que há uma explicação lógica, provavelmente uma pessoa ou um grupo perpetuando a lenda por seus próprios motivos distorcidos. A investigação de Sarah a leva ao coração da história da cidade, a um tempo há muito esquecido, onde as origens do homem do saco foram sussurradas pela primeira vez. Ela revela histórias de um pária, um homem rejeitado pela sociedade, acusado de crimes hediondos que não cometeu. As lendas dizem que ele foi caçado pelos habitantes da cidade, o seu corpo nunca foi encontrado, dando origem ao espírito vingativo conhecido como o Homem do Saco. Ao cair da noite, Sarah e sua equipe instalam seus equipamentos na floresta, câmeras e sensores apontados para cada sombra, cada folha farfalhante. As horas passam com nada além do som do vento e do chamado distante das criaturas noturnas. Então assim que a dúvida começa a surgir, os seus equipamentos ganham vida. Os sensores soam alarmados. Da escuridão emerge uma figura arrastando um saco que parece se contorcer com vida própria. Sarah, com o coração batendo forte no peito, dá um passo à frente para confrontar a figura. O homem do saco para, inclinando a cabeça como se estivesse curioso. No momento de puro terror e fascínio, Sarah olha nos olhos do homem do saco, vendo não malícia, mas um abismo sem fim e de tristeza e raiva. Antes que ela possa agir, a figura desaparece na noite, deixando para trás uma frieza arrepiante e uma sensação persistente de desespero. A equipe de Sarah, abalada, insiste em deixar a cidade, mas Sarah é obrigada a ficar. Ela sente uma conexão com o homem do saco, uma sensação de que sua história é mais do que uma tragédia de terror, uma alma distorcida pela crueldade e pela incompreensão. A cidade, entretanto, fica ainda mais amedrontada, a lenda do homem do saco agora reforçada pelo encontro. As ruas ficam vazias cedo.
As luzes se apagam ao cair da noite e as crianças dormem com as janelas bem fechadas. O homem do saco, que já foi um conto para assustar crianças, tornou-se um símbolo do medo e da coletividade da cidade, uma espécie de bicho-papão que personifica suas ansiedades mais sombrias. Sarah continua sua pesquisa, aprofundando-se nos arquivos da cidade, descobrindo mais sobre o homem que se tornaria o Homem do Saco. Ela aprende sobre seu amor pelas crianças, seus esforços para protegê-las da dureza do mundo, um forte contraste com o monstro que ela acreditava ser. Mas a verdade é difícil e numa cidade dominada pelo medo, e Sarah vê-se como uma estranha com a ajuda de suas teorias que foram rejeitadas e sua presença foi indesejável. A busca de Sarah pela verdade sobre o Homem do Saco a leva por um caminho que poucos ousaram trilhar. A sua investigação revela uma teia emaranhada de história, folclore e memórias suprimidas, sugerindo que a entidade conhecida como o Homem do Saco não é apenas um espectro de medo, mas uma manifestação da culpa coletiva da cidade. Esta revelação, no entanto, não desanima Sarah. Na verdade, alimenta sua determinação de lançar luz sobre a escuridão que envolve a cidade há gerações. À medida que o outono dá lugar ao abraço frio do inverno, os esforços de Sarah para desmistificar o Homem do Saco atraem a atenção daqueles que desejam manter o passado enterrado. Ameaças e avisos passam a fazer parte da sua existência diária, mas servem apenas para fortalecer a sua determinação. Ela sabe que compreender o Homem do Saco é a chave para desvendar a história de tristeza e perda da cidade. Numa noite fria, enquanto as últimas folhas caem das árvores, Sarah recebe uma denúncia anônima que a leva a um antigo e esquecido cemitério nos arredores da cidade. É aqui, entre os túmulos abandonados, que ela encontra o local de descanso do homem que se tornaria o Homem do Saco. O túmulo não está marcado, exceto por uma pedra simples, desgastada pelo tempo, com nome e data, mas sem epitáfio. Sarah sente uma tristeza profunda, um sentimento de injustiça por uma vida tão cruelmente incompreendida e difamada. Armada com novos conhecimentos, Sarah confronta a cidade com o seu passado, apresentando provas das origens humanas do Homem do Saco e dos trágicos acontecimentos que levaram à sua difamação. Ela fala de um homem que já foi gentil, protetor dos inocentes, transformado em um monstro pelo medo e pela sede de vingança. As suas palavras despertam algo nos habitantes da cidade, um despertar coletivo para a percepção de que o monstro que eles temiam era em muitos aspectos uma criação deles próprios. Mas velhos medos são difíceis de morrer, e embora alguns aceitem as revelações de Sarah, outros a rejeitam, apegando-se à lenda do Homem do Saco como uma explicação mais simples, embora mais aterrorizante para o inexplicável. A cidade encontra-se numa encruzilhada, presa entre o desejo de seguir em frente e o conforto de seus familiares. No meio dessa turbulência, Sarah vivencia seu próprio encontro com o Homem do Saco, não na escuridão da noite, mas à luz do dia, num momento de clareza surreal. Ela o vê não como uma figura de terror, mas como um espectro de tristeza, preso à cidade pelas correntes da memória e do arrependimento. Nos olhos dele, ela não vê maldade, mas um apelo à compreensão, à libertação do ciclo de medo e vingança que o manteve cativo. Este encontro marca um ponto de viragem tanto para Sarah como para a cidade. A presença do Homem do Saco começa a desaparecer. Os seus avistamentos tornam-se menos frequentes, como se a revelação da sua história tivesse começado a dissipar as sombras que lhe deram forma. O trabalho de Sarah leva a uma reavaliação da história da cidade, um processo de cura que reconhece as injustiças do passado e procura fazer reparações.
Na calada de uma noite tingida pela lua nova, a cidade jazia em um silêncio expectante, como se o próprio ar aguardasse o desenrolar de uma história ainda não concluída. Laura, com o coração leve pela crença de ter desvendado e resolvido a lenda do Homem do Saco, não conseguia sacudir a sensação de um capítulo inacabado, um fio solto na trama densa do mistério que havia tecido. Movida por uma curiosidade insaciável e um instinto jornalístico que não conhecia descanso, Laura decide visitar o esconderijo do Homem do Saco, aquele local imerso nas sombras mais densas da floresta, onde a linha entre a realidade e o folclore parecia borrada. Ela queria ver por si mesma o lugar da transformação, o cenário final de sua investigação, crendo que talvez ali algo que confirmasse a paz recém-encontrada. A floresta sob o manto da noite parecia diferente. Os sons e movimentos mais ameaçadores, como se estivesse adentrando não apenas um lugar físico, mas o domínio de algo antigo e indizível. Quando finalmente chegou ao esconderijo, uma caverna dissimulada por trepadeiras e sombras, o que encontrou foi algo que gelou seu sangue e despedaçou as suas convicções. Dentro, o ar estava impregnado com um cheiro doce e pútrido de decomposição. Sacos de juta, como os da lenda, estavam empilhados de forma macabra, cada um marcado com símbolos que pareciam dançar sob o feixe de sua lanterna. Com mãos trêmulas, Laura abriu um dos sacos, revelando não a libertação de uma alma penada, mas os restos desmembrados de uma criança, os seus olhos vazios fitando o nada, uma acusação silenciosa que atravessou o coração de Laura. Neste momento de horror puro, a verdade se desvelou. O Homem do Saco, apesar de ter sido um dia o homem, fora amaldiçoado não por um ato injusto cometido contra ele, mas por um pacto sombrio que ele mesmo selara. Em um momento de desespero profundo para salvar a vida de sua amada, condenada injustamente à morte, ele recorreu a uma entidade antiga, oferecendo sua alma em troca da vida dela. A entidade aceitou, mas com uma condição macabra: ele se tornaria o Homem do Saco, um ser eternamente condenado a vagar entre os mundos, coletando almas para o seu saco infernal, um receptáculo de tormentos sem fim. A lenda, Laura percebeu, era uma fachada para uma verdade mais sombria, um ciclo de horror que ela inadvertidamente ajudara a perpetuar. E agora, diante dos remanescentes de suas vítimas, a jornalista entendeu a extensão do seu erro. Antes que pudesse processar completamente seu terror, sombras se movimentaram à margem de sua visão, e uma frieza gélida envolveu seu coração. O Homem do Saco estava ali, não como uma vítima de uma maldição injusta, mas como um predador faminto pela alma que lhe escapara. Laura tentou fugir, mas as sombras da caverna pareciam se mover contra ela, cada passo seu retardado por uma força invisível. O Homem do Saco avançou, o saco em sua mão se agitando como uma vida própria, ansioso por uma nova adição. O último grito de Laura ecoou pela floresta, um som abafado rapidamente pela juta que a envolvia. A cidade nunca mais ouviu falar de Laura, a sua desaparição tornando-se mais um capítulo não resolvido na lenda do Homem do Saco. E enquanto a vida seguia, com as crianças brincando e os pais contando histórias para mantê-las seguras dentro da casa ao anoitecer, o medo do Homem do Saco permanecia, uma presença constante e ameaçadora. Esteja atento, espectador,
pois a história que lhe contamos não é mera fantasia. O Homem do Saco vaga ainda entre as sombras e os medos, coletando almas para o seu saco sem fundo. Muitas crianças desaparecidas no mundo carregam consigo essa verdade sombria, um lembrete de que o mal, muitas vezes, veste-se com a pele de lenda. Mantenha-se vigilante, proteja os seus, pois nunca se sabe quando o Homem do Saco pode estar à espreita, à procura da próxima alma para completar a sua coleta macabra.